acompanha a cada 2 anos. A cada 2 anos nós vivemos essas experiências e a mídia, a comunicação que eles conseguem usar faz com que muitas vezes a gente até se anime e comece a acreditar naquilo que não é verdade, naquilo que não, a gente sabe que não acontece, que não vai acontecer, mas ainda que usando frases redundantes, a gente vai sendo tomado por toda esse mecanismo que envolve a gente de certa forma e faz com que a gente comece a acreditar na gente mesmo, comece a acreditar na capacidade humana, assim como aqueles filmes hollywoodianos fazem depois de uma grande catástrofe, e vem então a capacidade humana de refazer, de colocar as coisas de novo no eixo, no prumo. Mas o fato é que, de maneira irônica, esse vídeo de certa forma descreve para a gente aquilo que é a nossa natureza. Mostra que nós não somos realmente capazes, humanamente falando, de mudar a realidade em nossa volta. E é por isso que nós acompanhamos a mesma história há tanto tempo, há tantos anos. A cada eleição, a cada disputa, a cada pleito eleitoral, nós acompanhamos as mesmas histórias. As cenas se repetem, as frases se repetem, as campanhas são as mesmas. E nós muitas vezes ficamos oscilando nisso. Como mudar a realidade que nos cerca? Como mudar a realidade social? Como mudar a vida em torno de nós mesmos, quando a verdade sobre nós ela é muito mais dura, muito mais profunda e que muitas vezes nós não conseguimos enxergá-la. Eu queria que você pensasse um pouco que esse vídeo ele não só descreve o que os políticos são e fazem, mas de certa forma ele nos descreve também, porque é dito ali muito daquilo que a gente quer ouvir e quer tentar se forçar a acreditar. Paulo fala aos romanos sobre a natureza humana. Paulo fala como que nós seres humanos somos e estamos desde que fomos criados e caímos, nos afastamos de Deus. Então, há um problema generalizado no mundo, há um problema generalizado em cada cidade, em cada sociedade, e ele não é apenas um problema de ordem política, ele não é um problema de ordem de liderança, mas ele é um problema humano. A ironia que é usada, e desde a Grécia, sendo usada de maneira mais artística, mais ironizando com a realidade, é para fazer com que a gente perceba de maneira mais tolerável a dureza da realidade em que nós estamos inseridos. Mas é interessante perceber que a Bíblia ela não usa desses mecanismos. A realidade descrita a nosso respeito simplesmente é descrita. A Bíblia fala quem nós somos, fala de como o ser humano está, e a Bíblia também revela o caminho para a solução e a mudança de tudo isso. Queria ler com você o texto de Romanos capítulo 3, esse breve texto do versículo 10 ao versículo 18. Paulo diz assim: como está escrito, não há justo, não há nenhum sequer. Quando a Bíblia fala sobre está escrito, quando no Novo Testamento nós encontramos como já foi dito, como está escrito, como disseram os profetas, isso é uma referência ao Antigo Testamento. Aqui Paulo está dizendo que a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, já havia nos dito, já havia nos revelado. Ou seja, isso não é uma novidade, isso não é uma invenção da roda,
isso não é uma história nova, é antigo isso. Essa verdade, essa dureza sobre a nossa realidade humana é algo profundo e super antigo, não há nada novo nisso. Não há justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Observe que quando se trata então da realidade humana, da natureza humana, da condição humana, nós precisamos avaliar, e aqui é o que Paulo faz, a partir da natureza de Deus, a partir da pessoa de Deus, a partir daquele que nos criou, que nos formou. Paulo diz então que não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Observe que a relação de justiça em si e o buscar a Deus, a ação de buscar a Deus, elas estão conectadas. Não há justiça em nós mesmos, porque nós, por natureza, não buscamos a Deus, não desejamos Deus. Todos se extraviaram. Extraviar é sair, é não alcançar o alvo, o destino para o qual você foi endereçado, enviado. Nós fomos criados com um propósito, com um destino, endereçado a um destino, mas nos extraviamos. E mais do que isso, Paulo diz, se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. A ideia aqui de a uma é a ideia de uníssono. É quando nós cantamos e quando você tem várias vozes, você pode então dividir as vozes. E você pode ter contralto, tenor, você pode ter soprano, você pode ter um barítono, você pode ter um baixo. Só que Paulo diz que nesse se fazer inútil, nós nos fizemos inúteis a uma só, em uníssono. Juntos, a humanidade, o ser humano se tornou ou se fez inútil por causa do caminho que nós escolhemos. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Observe, não há aqui nenhuma ironia de Paulo, não há aqui nenhuma tentativa de fazer com que nós entendamos, ouçamos aquilo que ele está dizendo de maneira mais tolerável ou suportável, mas a verdade da palavra de Deus, ela é fria, ela é crua, ela é o que é. Não há quem faça o bem. Isso é uma descrição da humanidade. Não há nenhum sequer. Agora, de forma mais positiva e não apenas negando aquilo que não somos, Paulo vai descrever, depois de dizer o que não somos, ele vai dizer o que de fato somos, o que é que nós experimentamos na vida, o que é que a humanidade começou a experimentar. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos nossos lábios. Quando nós lemos tipos de textos como esse, há um mecanismo em nós que faz com que nós até pensemos em algumas pessoas, em alguma classe de pessoas. Político é uma delas. Quando nós pensamos em textos assim, lemos textos assim, voluntariamente, naturalmente, nós queremos imaginar que esse texto se refere a pessoas ou classe de pessoas corruptas, classe de pessoas que têm o poder, que poderiam fazer o bem e elas não fazem. Mas esse texto se refere à condição humana, ou seja, é a cada um, a cada ser humano existente na face da terra. A boca deles tem cheia de maldição e de amargura. Isso somos nós, são os seres humanos. São os seus pés velozes para derramar sangue. É homicídio mesmo, é assassinato. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Observe, aqui não há nenhuma descrição que, se nós olharmos em torno, se nós olharmos à nossa volta, nós não consigamos enxergar. Quando olhamos em volta, nós olhamos para pessoas que são assim, mas a verdade é que a palavra de Deus nos descreve dessa forma. Ou seja, tão assassino quanto, tão miserável quanto, tão maldito quanto. Essa é a condição humana. Versículo 16, Paulo diz: nos seus caminhos há destruição e miséria.
miséria. A condição humana é uma condição miserável quando se trata das coisas mais elementares, da vida com Deus e dos propósitos que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, das coisas mais simples da nossa caminhada na face da terra. Versículo 17 então, Paulo diz: desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Não há temor de Deus na humanidade. A humanidade, a uma se fez inútil. Essa é a descrição que a palavra de Deus nos faz em relação à nossa vida, em relação à humanidade. Diante disso, eu queria pedir que você curvasse sua cabeça, se a gente pudesse fechar os nossos olhos e orarmos. Talvez, em primeiro lugar, eu queria que você orasse, pedindo a Deus pela sua própria condição, pela sua própria vida, pela sua própria alma. Mas também você pedisse a Deus pela nossa cidade, pelas lideranças da nossa cidade, para que Deus tenha misericórdia de nós, para que Deus tenha misericórdia de toda essa cidade que nos envolve, que nos cerca, que estamos inseridos nela. Queria dar esse tempo a você. Peça a Deus por sua vida. Espírito Santo do Senhor, fala com o nosso coração, revela a verdade do teu Evangelho ao nosso coração. Precisamos do poder do teu Espírito, precisamos da ação do teu Espírito em nós, porque nós precisamos de frutos na nossa vida que não nos pertencem. Eles são frutos do teu Espírito. Porque as nossas ações, as obras da nossa carne, Pai, elas são tão destrutivas. Por isso eu te peço, Senhor, Espírito, fala conosco e nos transforma para a tua glória. Nos transforma, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Ainda dentro dessa narrativa em que nós estamos aqui se percebendo um pouco mais, eu queria que você visse um vídeo que foi produzido em que um rapaz finge estar colocando dinheiro no seu bolso, e enquanto caminha, esse dinheiro cai. E eu queria que você observasse algumas ações das pessoas que veem esse dinheiro cair nesse caminho que ele está fazendo. Assista comigo.
Poxa, muito obrigado, tá? Pela sua honestidade, você pode ficar com ele e comprar algum alimento para você. Muito obrigado, senhor. Eu que agradeço pelo seu coração. Quero ler com você o texto que está em 1 Tessalonicenses, a partir do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 10. Se você estiver com sua Bíblia aí, você pode abrir, senão você pode acompanhar na projeção. A palavra de Deus diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar recomendando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança no Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Eu quero pensar brevemente aqui com você em algumas coisas. Atos capítulo 16 e 17 narra para a gente um pouco de como foi essa entrada de Paulo em Tessalônica. Como que o apóstolo Paulo chegou a uma cidade e começou a anunciar o Evangelho de Cristo Jesus a uma cidade que era incrédula, uma cidade que tinha lideranças políticas fortes, uma cidade que tinha uma manipulação do pensamento e um domínio do pensamento muito forte por alguns líderes religiosos, mas também filósofos que tinham em toda a Grécia, espalhado por toda a Grécia e em Roma, filósofos exerciam uma influência muito pesada sobre o pensamento daquelas pessoas. Tessalônica não era uma cidade das maiores naquela época, mas era uma cidade muito grande. Os discípulos do Senhor Jesus, quando chegaram àquela cidade para anunciar o Evangelho, encontram ali uma cidade extremamente idólatra, mas não apenas uma cidade idólatra no que diz respeito a ídolos, mas também idólatra do pensamento humano, idólatra das capacidades humanas, porque a filosofia fez muito isso.
O pensamento grego distribuiu muito para aquela época a ideia de que nós, seres humanos, seríamos capazes de construir uma sociedade mais elevada, uma sociedade mais justa, uma sociedade melhor para todas as pessoas. A ideia de república, a ideia de a democracia, ela vem do pensamento grego filosófico e chega até nós hoje. Quando os discípulos do Senhor Jesus chegam a essa cidade para anunciar o Evangelho, o que acontece é que algumas pressões começam então a surgir, mas eles estavam simplesmente anunciando o Evangelho. Eles não estavam fazendo discursos políticos, eles não estavam naquela cidade tentando exercer uma liderança política ou filosófica sobre as pessoas, mas anunciavam um Evangelho que de forma misteriosa, de forma inexplicável, transformava as pessoas internamente e fazia com que as pessoas começassem a ter uma postura, uma dinâmica de vida completamente transformada. Como eles descrevem isso? Como eles descrevem os discípulos do Senhor, é que quando eles chegam para contar às autoridades que Paulo e os seus discípulos estavam chegando à cidade, eles dizem, e o texto é claro em dizer, que aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Observe que o que é que está então mexendo com as estruturas políticas e sociais, o que é que está mexendo com as estruturas do pensamento, o que é que está mexendo com a sociedade e impactando a sociedade, não são promessas políticas, não são promessas ideológicas, não são promessas de que algumas pessoas vão fazer o bem, ainda que não pensando a quem possam fazer o bem, não são promessas de pessoas que se candidatam dizendo eu vou fazer o que é melhor para tal classe ou tal classe, porque o Evangelho anunciado pelos apóstolos, o Evangelho vivido e anunciado por Jesus, não é um Evangelho que faz seleção de classes, não é um Evangelho ou uma mensagem que faça uma separação entre as pessoas que precisem mais e das que precisam menos. Paulo diz então aqui aos Tessalonicenses que Ele, o Senhor, é que nos elegeu. Observe, querido, eleição é coisa espiritual, eleição é coisa de Deus. Quem tem o poder de fato de eleger é o Senhor Deus em toda a sua soberania, que diz quem será e quem não será, que diz o que acontecerá e o que não acontecerá, que diz quais cabelos da sua cabeça cairão. Ele é que tem o domínio sobre todas as coisas. Talvez alguns possam lamentar mais por isso, devido aos cabelos que caíram mais, né? Eu vi aqui alguns olhares sendo trocados e aí eu não podia deixar de fazer esse comentário. Mas observe, Paulo então agora anuncia o Evangelho aos Tessalonicenses. Nós começamos então agora a ler uma carta que ele escreve a esses irmãos de Tessalônica, anos depois dele precisar sair dessa cidade por causa das perseguições, por causa daquilo da sociedade, das lideranças sociais que começam a se levantar contra Paulo e os discípulos, porque eles estão anunciando o Evangelho, e o Evangelho está transtornando o mundo. Paulo precisa fugir para preservar a sua vida, e o que acontece é que aqueles que se converteram na cidade de Tessalônica permanecem naquela cidade, e independente das tribulações, como Paulo fala aqui aos Tessalonicenses agora, independente das prensas, e essa é a melhor palavra para o termo grego aqui de tribulação, independente da prensa, independente do moinho que eles estão passando, independente de todo o acocho que as forças, sejam espirituais, sejam políticas, independente de tudo isso, eles estavam ali vivendo no poder do Espírito Santo de Deus, porque afinal de contas só o poder do Espírito Santo de Deus é que pode nos convencer, é que pode nos transformar e que pode fazer com que eu e você vivamos uma vida capaz de transformar a realidade onde nós estamos. Então observe aqui alguns princípios que eu quero pensar com você aqui dentro dessa carta que Paulo escreve de maneira bem breve.
Paulo diz que a fé desses irmãos é operosa e que eles têm uma abnegação de amor e firmeza na esperança. Esses irmãos viviam em uma cidade em que eles passavam por provações e tribulações profundas. Mas o que se divulga em toda a Ásia é que esses irmãos, independente dos acostos sociais que eles estão vivendo, eles têm uma fé que o próprio Paulo explica nas cartas que ele escreve aos Efésios. Que essa fé que eles receberam do próprio Deus, porque ela não é natural ao ser humano, é uma fé operosa, ela permanece trabalhando e movendo essas pessoas. Quantos de nós algum dia cremos de todo o nosso coração, e o fato de crermos e essa fé ter sido colocada em nós e nos tomar por inteiro, nos conduziu a uma caminhada, a um caminho de vida tão mais poderoso do que muitas vezes nós começamos a viver quando a nossa fé começa a esfriar, começa a cair no comodismo, começa a cair na normalidade. Nós começamos então a viver diante dos acostos sociais, acreditando que a fé seja algo espiritual somente, mas que ela não tem muito a ver com a vida prática e real. Paulo escreve uma carta a irmãos que ouviram o Evangelho em meio a muitas pressões sociais, mas ele agora ouve a notícia desses irmãos e ele elogia a operosidade da fé desses irmãos. Esses irmãos têm uma fé que acontece, uma fé que é real, uma fé que está conectada à abnegação de amor que eles têm na vida uns com os outros. Observe, se fé é algo dado por Deus e que faz com que a minha alma e a sua alma creiam de todo o coração no Evangelho apresentado para nós, primeiro, querido, as transformações precisam acontecer dentro do nosso coração e da nossa alma. Não há como esperar mudanças numa realidade maior sem que a gente se derrame e abrace de fato de todo o nosso coração o Evangelho poderoso do Senhor Deus para nos salvar da realidade mais cruel da nossa própria natureza humana. A fé que Ele derrama sobre nós, a fé que Ele coloca em nossos corações, é a fé que nos faz crermos no Evangelho poderoso para transformar a nossa própria natureza pecaminosa. Essa natureza que Paulo descreve aos Romanos, essa natureza que Paulo descreve aos Gálatas, essa natureza humana caída, ela pode ser transformada no poder do Evangelho, quando eu e você cremos no Evangelho. Mas essa natureza, ela também, sendo transformada, vai gerar em mim e em você operosidade, obras, ações, movimento. E Paulo descreve isso aqui como uma abnegação de amor. Não espere ações humanas que sejam realmente abnegadas de total amor, plenas de amor, porque nós somos humanos. Isso é fruto do Espírito Santo de Deus. Só é possível ter movimentos e ações assim em nossa vida quando o Espírito Santo de Deus é que está nos conduzindo a isso. Senão, na primeira esquina, querido, nós mudamos de atitude. Nós vamos escolher primeiro o nosso pirão quando a farinha for pouca. Quando a coisa começar a apertar, cada um de nós vamos ter a atitude de sobrevivência. Cada um vai cuidar de si mesmo. Se a fé nos transforma, e nos transformando, ela faz com que os nossos relacionamentos possam ser transformados em abnegação de amor, nós permanecemos caminhando na nossa vida
com firmeza, íntegros, firmes, eretos. Talvez seja uma palavra possível de tradução aqui, nessa firmeza da esperança no Senhor Jesus Cristo. Nós permanecemos caminhando em direção àquilo que cremos e o que a fé no Evangelho fez, quando a nossa esperança é posta no Senhor Jesus Cristo, razão de toda esperança. Quando a nossa esperança está colocada em homens, nós vamos viver como os Tessalonicenses viviam antes de conhecer o Evangelho. Paulo diz então que é muito conhecida a fama deles, de que desde o momento em que o Evangelho chegou neles, chegou aos ouvidos deles, como eles se converteram dos ídolos ao Deus vivo e verdadeiro. A fé que é colocada pelo Senhor Deus através da mensagem do Evangelho em nossos corações transforma a nossa vida, a nossa natureza, transforma as nossas relações, mas faz com que a gente permaneça firme em meio a todas as investidas contrárias que uma sociedade possa levantar contra nós, porque, querido, certamente, inequivocamente, quando eu e você cremos no Evangelho e vivemos essa abnegação de amor no Senhor Jesus Cristo, a sociedade vai se levantar contra nós, contra você. Não há como a igreja viver esse Evangelho e não ter como encontrar a resistência política, a resistência maligna, a resistência em uma sociedade que não quer se curvar diante da verdade, que a nossa natureza humana é que está totalmente corrompida. Quando nós celebramos os votos, quando nós celebramos uma democracia no sentido mais pleno de um governo do povo, pelo povo e para o povo, nós estamos adorando aos ídolos que somos nós mesmos. Mas quando o Evangelho, que é poderoso para nos salvar, alcança o nosso coração, nós nos convertemos dos ídolos ao Deus vivo e verdadeiro. Porque, querido, entenda uma coisa: o que pode transformar, virar o mundo de cabeça para baixo, não é a política, não é um pensamento mais elevado da humanidade. O que pode fazer isso se chama o Evangelho de Deus, que tem poder para nos salvar. O Evangelho pode salvar a sua vida e a minha vida, mas nos conduzir também em uma caminhada muito mais operosa em abnegação de amor e firmes no poder do Espírito Santo que nos é dado através da palavra de Deus que nos é anunciada. Hoje nós vivemos um tempo, vivemos uma experiência de votarmos, de enfrentarmos filas, de colocar muitas vezes a nossa esperança em alguns toques, em algumas teclas, em alguns números. Eu quero dizer a você, querido, todas essas nossas esperanças, elas serão frustradas, mas a esperança no Senhor Jesus Cristo jamais se frustrará. Talvez você precise de uma caminhada mais próxima ao Senhor. Talvez você precise de um investimento, numa caminhada discipulada mais próximo com o Senhor, para que o seu coração se exercite em se colocar totalmente aos pés do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu dizer para você, é possível esperar mais de um Deus vivo e verdadeiro do que esperar de homens e mulheres com bonitas campanhas e discursos, mas que no final, a cada 2 anos,
nós vivemos as mesmas ironias na tela da nossa televisão e nas sessões eleitorais. O Senhor Jesus Cristo é muito mais real do que qualquer uma dessas falsas promessas que eu e você vivemos.